Durante um período da minha adolescência, eu fui modelo para fazer lona de circo. Eu cheguei a pesar nada mais, nada menos do que 165 quilos. Minha mãe a vida inteira tentou fazer mágicas para que eu conseguisse engordar. Porque eu nasci muito magro, era muito magro. E ela não conseguia. Fazia tratamento com médico, me dava biotônico Fontoura e nada dava certo. Até que meus dois irmãos mais velhos, determinado dia, surgiram com a solução de todos os problemas. Eles compraram uma sorveteria. E a partir daí, o que minha mãe não conseguiu fazer ao longo de muitos anos, eu consegui fazer em poucas semanas, alguns meses. Eu falo isso daqui em tom de brincadeira, mas na verdade o assunto é muito sério. E no final dessa conversa eu vou entrar no ponto específico que eu quero chamar a atenção para vocês de como eu fiz para emagrecer 75 quilos sem cirurgia, sem nenhum tipo de procedimento, simplesmente com a força de vontade. Nessa época, tem alguns fatos que são engraçados, né? Mas na verdade foi uma época meio nebulosa da minha vida que até fotografias são difíceis de encontrar. Fotografias minhas, né? Gravações minhas, porque obviamente a minha autoestima estava péssima. E como que isso aconteceu? Na verdade eu tinha um hábito, e vocês sabem muito bem, né, que existem estudos, até o livro O Poder do Hábito, que menciona que um hábito se cria, se forma na vida de uma pessoa depois de mais ou menos 66 dias. Essa é a média. E a minha rotina consistia no quê? Toda tarde eu pegava o meu potinho de sorvete, 1 litro, ia para o meu quarto, deitava na minha cama, colocava o potinho em cima da barriga e mandava 1 litrinho de sorvete por dia. Depois de algum tempo, obviamente, isso daí virou um hábito. E as consequências disso foram nefastas para o meu organismo, né? Obviamente. Fui ganhando peso, engordando, até chegar nos 165 quilos. Era uma coisa muito louca, na verdade, porque essa história de entrar numa farmácia que tem balancinha digital, esse negócio para mim não funcionava não. Comigo o sistema era bruto, né? Eu tinha que procurar aquelas farmácias lá em Presidente Prudente, as mais antigas da cidade. E eu lembro que eu ia com uma certa frequência numa farmácia chamada Farmácia Sorocabana. Eu acho que nem existe mais, não sei, que ainda insistia. Estava começando a moda das balanças digitais, né? E essas balancinhas digitais vão até 150 quilos. Só que eu ficava frustrado, porque eu pisava naquela porcaria da balança e a bichinha piscava. Daí eu tinha que procurar farmácias mais antigas que tinham aquelas balanças antiquíssimas, assim, um negócio redondo, gigante. Acho que marcando até 300 quilos, 200 quilos, eu não lembro ao certo. Mas o fato é que eu pesava 165 quilos. E um episódio marcante que eu tenho dessa época foi muito engraçado, eu nunca vou esquecer a cara do sargento. Foi quando eu fiz o alistamento militar. No dia de fazer o exame médico lá, que a gente fica todos os Márcios da minha vida estavam lá naquela sala no dia do... Daí o sargento sentado, anotando uma prancheta, chegou minha vez, ele falou, Márcio Rodrigo Delfim. Eu estava do lado de fora, daí na hora que eu fui entrar, nesse dia eu utilizei de alguns artifícios, né, para conseguir ficar de fora, de ter que fazer o tiro de guerra. Eu não queria fazer, obviamente, né, com 165 quilos seria uma coisa ridícula. Então eu coloquei uma bermudinha de lycra, bem coladinha, uma camisetinha também bem coladinha, assim, baby look, né? E na hora que eu fui entrar na sala, o sargento de cabeça baixa, Márcio Rodrigo Delfim, então, na hora que eu entrei, ele fez assim.
pegou e olhou assim e falou, pode sentar, senta ali naquele banquinho ali. Então foi dessa forma que eu consegui me livrar de ter que fazer o tiro de guerra. Eu falo isso daqui também em tom de brincadeira, porque me marcou. Eu nunca vou esquecer a cara do sargento, né? Anotando o papel dele, pega e volta, assim, o rosto foi muito engraçado. Mas vamos lá. Quando que as coisas começaram a mudar? Eu fui engordando, sem limites, tá? Nessa rotina de tomar 1 litro de sorvete por dia, até que eu resolvi fazer o curso de psicologia para ver se eu conseguia me entender um pouco melhor e solucionar este e vários outros problemas, né, que eu tinha à época. Mas todos eles relacionados de maneira direta ou indireta à questão da autoestima. Quando eu iniciei o curso de psicologia, eu tive a grata satisfação de descobrir que uma moça, uma das mais belas moças que eu já conheci em toda a minha vida, ela também estava fazendo o curso de psicologia, tinha começado. E a gente caiu na mesma sala, ia estudar junto. E com o passar do tempo, esta moça, que hoje em dia eu tenho a honra de dizer que é a minha esposa, esta moça maravilhosa, linda, tanto fisicamente quanto espiritualmente, uma pessoa diferenciada. A gente começou a estreitar a nossa amizade. Só que com o passar do tempo, aquilo que para mim era uma simples amizade foi ganhando corpo, foi crescendo um sentimento dentro de mim, até que eu descobri que eu estava apaixonado por ela. Só que é complicado, né? Sinceramente é muito complicado uma pessoa pesando 165 quilos, né, ter a coragem de se declarar para uma outra, ainda mais para esta outra, que era linda, deslumbrante. No final desse vídeo eu vou deixar uma fotinha. Na verdade, algumas fotos, né? Como eu disse para vocês, é muito difícil achar recordação minha dessa época, mas a minha irmã captou uma foto de eu deitado, dormindo, né? E eu estava até de boné na época, porque era um outro complexo monstruoso que eu tinha de estar começando a ficar careca. Então a minha irmã tirou essa foto de eu deitado, dormindo, para vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho que eu era. E uma só do meu rosto também, para vocês verem a papada, aquela coisa linda. E uma foto em que eu estou abraçado com a minha esposa, na época ainda não era esposa, a gente estava namorando, para mostrar para vocês que todo o processo que eu percorri para conseguir atingir o meu objetivo de emagrecer, ele demorou mais ou menos 1 ano e meio. Tá? Foram 18 meses, basicamente, do início do meu processo de emagrecimento até o seu término. No final vocês vão ver a foto que eu me refiro. Começou mais ou menos em dezembro de 1998, o processo de emagrecimento, e ele se estendeu aí até por volta de maio de 2000, uma coisa nesse sentido. E as fotos datam justamente desse período, dezembro de 98, a foto que eu estou deitado, e maio de 2000, a foto que eu estou abraçado com a minha então namorada. Como que foi o processo para eu conseguir emagrecer? Na verdade, chegou um dia que eu olhei no espelho e me dei conta de que realmente tinha uma coisa errada, muito errada, e que precisava ser trabalhada. Tá? E agora é a partir desse momento que eu entro efetivamente naquilo que eu gostaria de conversar com vocês. Esse bate-papo que eu estou tendo aqui hoje, ele se refere a uma lei que o grande estudioso, o grande autor de best-sellers aí, o John Maxwell, escreveu, chamado As 15 Leis do Crescimento. Tá? Especificamente,
quando eu emagreci, eu coloquei em prática uma dessas leis, só que lá na época eu não sabia do que se tratava. Foi uma coisa meio que empírica. Eu fiz e agora recentemente que eu me dei conta. Eu tenho estudado muito essa questão de desenvolvimento pessoal e dentre os vários livros que eu li recentemente, tem esse livro, As 15 Leis do Crescimento, que uma dessas leis é a lei do espelho, tá? Que eu começo a falar com vocês a partir de agora. Em resumo, no que consiste essa lei do espelho? Você precisa enxergar o seu valor para se valorizar. Isso é fundamental. Não tem como fugir disso. Se você não vê valor em você, você não vai conseguir investir em você. E automaticamente as outras pessoas também não vão enxergar valor em você. Tá? Então é imprescindível que você consiga ver valor em você mesmo. E por que muita gente, na verdade, não consegue atingir os seus objetivos, não consegue colocar o seu potencial para funcionar? De acordo com o John Maxwell, o grande motivo que acarreta essa letargia, né, esse marasmo, essa paradeira, está relacionado diretamente com a questão da autoestima, tá, que eu já comentei aqui com vocês. Só que essas pessoas não conseguem perceber, elas não enxergam a semente poderosa que Deus colocou dentro de cada um de nós. Basta a gente saber cultivar aquela sementinha para que ela possa crescer, dar flores, dar frutos. Então, basicamente é isso. Eu mencionei para vocês aqui que tudo começou num dia que eu olhei no espelho, sabe, e falei, até quando? Até onde eu vou chegar? Eu preciso mudar. E aquele momento foi fundamental para mim. Ao mesmo tempo que eu me dei conta de que precisava mudar, eu mantinha viva dentro de mim aquela visão de futuro. Qual que era a visão de futuro? O meu objetivo. Qual que era o meu objetivo? Emagrecer para conseguir conquistar a minha esposa, a atual esposa, minha companheira, de 20 anos, por sinal, né? Já são 20 anos aí de sal compartilhado. E o interessante disso é que quando eu comecei a fazer o que tinha que ser feito, eu mudei os meus hábitos alimentares, eu inseri uma atividade física na minha rotina. Isso daí não teve uma repercussão apenas e tão somente na parte física minha. Essa transformação, esse momento de dezembro de 98 até maio de 2000, foi uma época da minha vida de grande transformação em todos os sentidos. Tá? Tanto físico, quanto espiritual, quanto mental. A transformação ela ocorreu de maneira total. Eu interpreto dessa forma, né? Eu vejo dessa forma. E aqui eu começo a abordar um pouquinho a questão do poder da autoestima. Tá? O John Maxwell, ele menciona que a autoestima é o fator que mais influencia o comportamento das pessoas. Tá? Então, realmente é imprescindível a gente começar a trabalhar essa questão da autoestima para a gente poder agir, para a gente poder movimentar, para a gente poder fazer o que tem que ser feito. A baixa autoestima, ainda de acordo com Maxwell, ela coloca limite no seu potencial. E o que ele quer dizer com isso? Imagina que você tem um objetivo que está aqui, nessa altura, e a sua autoestima está aqui. Você nunca vai conseguir atingir o seu objetivo. É imprescindível que essa autoestima suba, tá? Fique aqui ou até mesmo passe, para que o objetivo consiga ser atingido. Tá? Não tem jeito, uma coisa está intimamente relacionada com a outra. E muito embora a gente, na verdade,
O John Maxwell fala isso e eu concordo plenamente com ele. Só que isso foi uma coisa que só depois dos 40 que eu consegui perceber. Antes eu dava muita importância à opinião dos outros. Aí depois que a gente vai ficando mais velho, tal, bate na casa dos 40, isso daí acaba... a maturidade, né, faz as coisas se assentarem. E eu parei de dar tanta importância para a opinião dos outros. E isso daqui, o John Maxwell concorda que também a gente não deve se preocupar muito com a opinião dos outros, mas uma coisa é certa, o valor que nós depositamos em nós mesmos, geralmente é o valor que os outros também depositam. Tá? Não dá para fugir dessa regra. Entendeu? Então, é fundamental que a gente consiga se enxergar com uma autoestima legal, uma autoestima boa, para a gente se valorizar. Tá? E aqui eu entro especificamente nos passos para construir uma nova autoimagem, que foi aqui que eu comentei com vocês, que eu fiz de maneira empírica, sem saber que existia um livro que trata justamente dessa lei, desses passos. E agora, recentemente, eu tive o privilégio de entrar em contato com esse livro e verificar, nossa, que coisa maravilhosa. Foi exatamente o que eu fiz lá atrás, há 20 anos atrás. É muito legal ver isso daqui. Vamos lá, o primeiro passo para a gente construir uma nova autoimagem é se proteger. Na verdade, não é se proteger, né? É proteger a nossa conversa interior. O que significa proteger a nossa conversa interior? Todos nós temos na nossa cabeça aquela conversinha que fica falando o tempo todo. Imagina que você quer realizar um determinado projeto, quer partir para uma nova empreitada na sua vida, vai vir aquela vozinha falando, nossa, não vai não que vai dar errado. E vem outra vozinha, não, vai lá que vai dar tudo certo. Esse duelo entre essas vozes interiores, a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Com ele, né? Na verdade, com este duelo. Por quê? Existem alguns estudos que demonstram que até os 17 anos de idade, uma pessoa, isso é uma média, até os 17 anos de idade, uma pessoa vai ouvir dos seus pais, dos seus familiares, dos seus amigos, da sociedade como um todo, 150 mil vezes até os 17 anos de idade que ele não consegue fazer determinada coisa. Não, isso você não vai dar conta, isso você não consegue. 150 mil vezes. Enquanto, até os 17 anos de idade, a gente vai ouvir uma média de 5 mil vezes, vai lá que você vai conseguir, vai lá que você dá conta de fazer isso. Então, é uma concorrência desleal, tá? É uma proporção de 30 para 1, tá? 30 não para 1 sim. E é isso daí, geralmente, que acaba acarretando as nossas crenças limitadoras. É isso daí que a gente, nossa, eu não vou dar conta, tá? Eu não vou dar conta. Porque a gente está com isso enraizado dentro da gente. E nós temos que lutar com toda a nossa força para arrancar isso. Quando vier uma crença limitadora dentro de você, você tem que lutar, tá? E falar, não, não é isso, eu vou conseguir. Se for o caso, você escreve no papel, faz uma declaração lá daquilo que você pretende conseguir, leia aquilo até aquilo lá virar uma realidade dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua vida. É porque você vai conseguir. É que a concorrência é desleal. Tá? Então a gente tem que lutar. Proteger essa conversa interior significa isso. Tá? Descartar tudo aquilo que te limita, que funciona como obstáculo, como óbice, e abraçar, valorizar aquelas conversas interiores que te colocam para cima. É mais ou menos nesse sentido. A gente tem que ser o nosso próprio líder de torcida. É isso que o John Maxwell fala. Mais ou menos nesse sentido. Esse é o primeiro passo. O segundo passo para a gente construir uma nova autoimagem
é parar de se comparar com as outras pessoas. É fundamental que a gente pare de se comparar com as outras pessoas. Porque quando você se compara, das duas uma. Ou você vai ver que você está muito atrás de uma outra pessoa, e isso vai te colocar para baixo, você vai se sentir mal, tal. Ou você vai ver que você está muito à frente de uma outra pessoa, e aí você vai se sentir o fodão. Você vai falar, eu sou foda, eu sou o cara, não sei o que lá, isso daí vai gerar orgulho em você, vai trabalhar ali no seu ego, o que também não é uma coisa interessante. A única pessoa, bota uma coisa na cabeça, a única pessoa que você tem que se comparar é com você mesmo. É você olhar, você começar uma determinada jornada, tá? Um determinado caminho, um determinado percurso, e você olhar para quem você era lá no começo, quem eu era em dezembro de 1998 e quem eu passei a ser em maio de 2000. Conseguem perceber? Você tem que se comparar somente com você, para você olhar para trás e ter orgulho das suas conquistas. Esse é o caminho. O terceiro passo que o John Maxwell menciona é que a gente precisa se mover além das crenças limitadoras. Tá? Isso aqui está intimamente relacionado com o primeiro, né? Proteger a conversa interior. Se você tem uma crença limitadora, fala, não vou conseguir, tal, essa porcaria dessa crença está enraizada dentro de você, você tem que lutar com isso. E aqui que vem a questão, ele mesmo sugere fazer uma declaração por escrito. Tá? Se tem uma coisa, eu não consigo fazer tal coisa, você vai lá e coloca, eu consigo fazer tal coisa, lê aquele negócio lá durante 1 ano, se for o caso, tá? Para aquilo lá fazer parte da sua vida e você começar realmente a acreditar. É mais ou menos a questão da PNL, né? A programação neurolinguística, que está tão em voga atualmente. É mais ou menos isso. Você tem que remodelar o que está na sua cabeça e começar a acreditar em você, porque você tem um puta de um potencial. Você consegue fazer tudo o que você quiser. É mais ou menos isso. Tá? Então a gente precisa se mover além das nossas crenças limitadoras. O quarto passo que ele aponta é fazer a coisa certa, mesmo que seja difícil. Aqui eu vou entrar na questão do cardápio. Às vezes algumas pessoas ficam curiosas, tá? Eu já vou aproveitar para falar isso daqui, nesse momento. O que eu vou falar aqui valeu para mim, não significa que vale para todo mundo. Tá? Eu não tenho conhecimento, eu não sou nutrólogo, eu não sou nutricionista, não sou médico, endocrinologista, nada nesse sentido. Mas o que eu fiz para conseguir emagrecer? Na verdade, eu comi igual um dinossauro. Né? E eu simplesmente mudei alguns hábitos. Se eu tinha o costume de comer lá 1 quilo de cupim fatiado quando ia numa churrascaria, eu mudei. Eu comecei a colocar em prática apenas e tão somente a questão do bom senso. É o que o Buda fala, o caminho do meio. É simples. Em vez de comer 1 quilo de cupim fatiado, pega uma porçãozinha de arroz, uma porçãozinha de feijão, pega lá um franguinho grelhado, uma salada, uns legumes. É isso, é o bom senso. E foi isso que eu fiz. Todos os dias, basicamente, o meu almoço era esse, meu almoço e minha janta. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um franguinho grelhado, salada e legumes. A partir do momento que isso daí no começo, às vezes é meio complicado, que você está acostumado só a comer porcaria. Daí, a partir do momento que isso se transforma num hábito, pelo amor de Deus, hoje se alguém me pergunta qual que é seu prato preferido, eu amo arroz, feijão, um bifinho, hoje bife nem tanto, que eu mudei mesmo, realmente eu prefiro frango. O arroz, feijão, frango e uma salada. Eu estou no céu se eu tiver isso. Estou no paraíso. Então essa foi a primeira mudança que eu fiz, foi uma mudança na alimentação. E qual que foi a segunda mudança? Eu comecei a praticar atividade física. E que atividade física que eu fazia? Todos os dias, era sagrado, de segunda a segunda, eu fazia caminhada. Eu comecei a colocar, e aqui eu tive o prazer e o privilégio também de contar com a minha esposa. Eu, na época não era esposa, não era namorada, não era nada, a gente só era colega de faculdade. E
Todo dia eu saía de casa, passava na casa dela, pegava ela lá e a gente ia fazer 1 hora de caminhada de manhã. Isso, caminhada. Mudança de hábito alimentar e 1 hora de caminhada. Quando era possível, eu fazia 2 horas. 1 hora de manhã e 1 hora no finalzinho da tarde de caminhada. Basicamente foi isso que eu fiz. Esse foi o segredo. Durante 1 ano e meio fazendo isso. E depois virou hábito. Hoje em dia é a minha rotina. Eu continuo fazendo 1 hora de caminhada por dia. Eu continuo amando comer o arrozinho, feijãozinho, frango, saladas, legumes. Adoro. Óbvio que, excepcionalmente, se eu vou no churrasco, alguma coisa nesse sentido, a gente muda. Só que não pode fazer desta mudança um hábito. É esse o segredo. Então vamos lá, retomando aqui. O quarto passo que o Maxwell menciona é: faça a coisa certa, mesmo que seja difícil. E o que era fazer a coisa certa? É isso que eu acabei de falar para vocês. É comer, se alimentar da maneira correta. Não vai varzear, não vai querer continuar tomando seu sorvete todo dia, comendo churrasco todo dia, tomando cerveja, em cima de cerveja todo dia e tal. Você tem que fazer a coisa certa. Porque se você não faz a coisa certa, tá das duas uma. Ou você vai se sentir decepcionado com você mesmo, né? Isso daí é uma tendência natural, porque você vai se sentir frustrado. Porra, eu não dei conta de comer certo, chutei o pau da barraca aqui. Ou você vai mentir para você mesmo, falando: ah não, mas isso aqui foi só um pouquinho, foi só uma escapadinha insignificante e tal. E não é. Tá? Então, faça a coisa certa, mesmo que seja difícil. Tá? Com o passar do tempo vai deixar de ser difícil, eu te garanto isso. O quinto passo que ele ensina aqui para a gente reestruturar a nossa autoimagem é praticar uma pequena disciplina diariamente. Pratique uma pequena disciplina diariamente. O que é isso daqui? Basicamente é o que eu acrescentei também. Essa disciplina aqui é colocar um hábito na sua vida. Tá? E qual que foi o hábito que eu coloquei aqui diário na minha vida? A caminhada. Eu comecei a praticar diariamente essa disciplina da caminhada. Por quê? Às vezes, e eu já passei por isso, você vê aí uma pessoa querendo solucionar todos os problemas do mundo num curto espaço de tempo. E as coisas não funcionam dessa forma. Eu mesmo, nessa época, eu cheguei a fazer algumas besteiras nesse sentido. Como eu já mencionei, eu fazia caminhada de segunda a segunda. Mas se por algum motivo não deu para eu fazer caminhada lá em 2 dias, alguma coisa nesse sentido, 2 ou 3 dias, o que acontecia no quarto dia quando eu ia fazer caminhada? Eu queria compensar os outros. Então eu ficava lá fazendo 3, 4 horas de caminhada. Isso aqui é besteira. Tá? A gente não vai conseguir solucionar o mundo, resolver todos os problemas dessa forma. Eu só ficava com dor no tornozelo, eu só ficava com calo nos pés. Tá? Então é besteira. A questão é colocar essa disciplina diária na sua vida. E isso daí eu te asseguro que isso daí vai acabar desencadeando muita motivação em você. Tá? Fica tranquilo, não queira atropelar, não queira compensar. Todos os dias faz um pouquinho. É nesse sentido. O sexto passo, que o John Maxwell menciona, é celebrar as pequenas vitórias. Isso daqui é importantíssimo, gente. É importantíssimo. Tem gente que não liga e tal, mas é fundamental. Não tem nada mais gostoso do que você pegar uma balança, colocar lá. Uma vez, então, também não falo para você virar escravo de balança, não. Tem os caras que ficam noiados e tal, pesa 5 vezes por dia. Não precisa disso. Coloca lá como regra, 1 vez por semana eu vou me pesar para verificar como que está indo o meu avanço ou retrocesso, né? Deus queira que seja avanço. Mas é muito gratificante você ver que no final de uma semana você conseguiu emagrecer ali 2 quilinhos, depois no final da outra semana emagreceu 2. Aí, no final da jornada, o negócio vai ficando um pouco mais demorado, é natural.
Óbvio, se no começo eu tinha 165 quilos, só o fato de eu erguer o braço assim, eu já emagreci 1 quilo. Tá? Daí depois as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis, tá? Isso faz parte do pacote, mas a questão é não desanimar, tá? E celebre, tá? Comemore toda conquista que você tiver, emagrecer um pouquinho lá durante aquela semana, graças a Deus, vamos que vamos, segue forte nessa jornada que você vai conseguir. E o último passo que o John Maxwell ensina para a gente reestruturar, remodelar a nossa autoimagem é responsabilizar-se pela própria vida. Gente, e aqui eu não estou generalizando, eu estou falando do meu caso, tá? Era muito cômodo para mim falar, eu engordei porque eu tenho tendência. Na família tem um monte de gente gorda e tal. Eu falava isso. Falava. Era muito fácil eu jogar a responsabilidade por ter chegado aos 165 quilos pelo fato dos meus irmãos terem comprado a sorveteria. Ah, não tem jeito, tal, tem a sorveteria foda, tal, acaba que se engorda mesmo. É imprescindível que a gente pare de usar desculpas. Tá? Tem muita gente, eu engordo porque eu tenho problema de tireoide. Às vezes tem mesmo, não estou falando, mas que a imensa maioria dos casos de obesidade, a imensa maioria se deve à falta de atividade física acumulada com maus hábitos alimentares. Isso é fato. Tá? E no meu caso era isso, era a falta de vergonha na cara. Tá? No dia que eu assumi isso para mim, que eu peguei as rédeas da minha vida e falei, eu vou conseguir, eu parei de dar desculpa. Não era porque tinha sorveteria, não era porque nada. Era porque eu tinha me colocado naquela posição, eu tinha, ao longo de vários meses ali, tomado 1 litro de sorvete por dia e combinou nessa desgraceira que vocês vão ver aí na foto no final, de eu deitado na cama, dormindo. Toma a rédea da sua vida, responsabilize-se por sua vida, para de arrumar desculpa. Quando você fizer isso, eu te asseguro que as coisas vão se resolver e você vai atingir o seu objetivo, seja ele qual for. Hoje nós estamos falando aqui de lei do espelho, tá? Porque está intimamente relacionado com o processo de emagrecimento. Mas responsabilizar-se por sua vida diz respeito a tudo e não só isso. Tá bom? Então hoje era o recado que eu tinha para dar para todos vocês aqui, conversar um pouquinho a respeito dessa questão de como eu emagreci 75 quilos, tá? Caso vocês tenham aí a curiosidade, não fizeram as contas, eu peso 90 quilos. Tá? E na época que eu casei, eu saí de 165, emagreci, para ter coragem de pedir minha esposa em namoro e depois em casamento, tá? Eu emagreci e cheguei aos 90 quilos. Depois que a gente casa, a gente engorda um pouco, né? Vira aquela coisa, como diz, mas eu tenho total controle. Quando eu quero emagrecer, eu consigo. Então, eu atualmente, tá, em dezembro de 2020, eu estou exatamente com o mesmo peso que eu tinha lá atrás, quando percorri toda essa jornada para conseguir conquistar a minha esposa, há 20 anos atrás, tá bom? Estou com 90 quilos, beleza? Então é isso, gente, ó. Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira, tá bom? Qualquer coisa que vocês tiverem aí de dúvidas, pode colocar aí nos comentários, vai ser muito bom poder te ouvir e eu vou respondendo na medida do possível, tá bom? Se quiser me mandar mensagem no privado, tamo aí, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Um beijo carinhoso, Feliz Natal e um 2021 infinitamente melhor do que 2020 para todos nós. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.